Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo, sério, é surreal. Futebol no estado de Goiás. Goiás, localizado na região centro-oeste do Brasil, é um estado com uma rica tradição futebolística e uma cultura vibrante. Vamos explorar o futebol em Goiás, incluindo seus clubes, a cultura do futebol, a culinária, as festas tradicionais, as cidades turísticas e algumas curiosidades sobre o estado. História e curiosidades do futebol goiano. Desenvolvimento do futebol. O futebol em Goiás começou a se desenvolver no início do século XX, com a criação de clubes que rapidamente ganharam destaque no cenário regional e nacional. Goiás Esporte Clube, fundado em 1943, é um dos clubes mais importantes do estado. Conhecido como Verdão, o Goiás SC tem uma longa tradição de sucesso no Campeonato Goiano e competições nacionais. Vila Nova Futebol Clube, fundado em 1943, o Vila Nova é um dos rivais históricos do Goiás SC. Conhecido como Tigre, tem uma base de torcedores apaixonada e várias conquistas estaduais. Atlético Goianiense, fundado em 1937, o Atlético Goianiense, ou Dragão, é outro grande clube do estado. Tem se destacado nos últimos anos por suas participações consistentes nas principais divisões do futebol brasileiro. Rivalidades e conquistas. As rivalidades entre os principais clubes de Goiás são intensas e adicionam uma camada extra de emoção ao futebol local. Clássico do Cerrado. O confronto entre Goiás SC e Vila Nova é uma das rivalidades mais acirradas do estado, sempre atraindo grande atenção dos torcedores. Clássico dos Milhões. Entre Goiás SC e Atlético Goianiense, este clássico também é conhecido por suas disputas emocionantes e grandes públicos. Cultura do futebol em Goiás. Torcidas e estádios. As torcidas goianas são conhecidas por sua paixão e lealdade, criando uma atmosfera vibrante nos estádios. Estádio Serra Dourada, localizado em Goiânia, é o principal estádio do estado e um dos maiores do Brasil, serve como casa para os principais clubes em partidas importantes. Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, também em Goiânia, este estádio é usado para jogos menores e tem sido modernizado para oferecer melhor infraestrutura aos torcedores. Clubes e suas bases. Os clubes de Goiás têm academias e programas de desenvolvimento que buscam revelar novos talentos para o futebol brasileiro. Goiás SC. Com uma infraestrutura de ponta, o Goiás SC investe fortemente na formação de jovens jogadores, sendo um celeiro de talentos para o futebol nacional. Atlético Goianiense também possui uma academia bem estruturada, focada no desenvolvimento técnico e tático dos jogadores desde as categorias de base. Culinária goiana. A culinária de Goiás é rica e diversa, refletindo a cultura e a tradição do estado. Pratos típicos. Pequi, fruto típico do Cerrado, é utilizado em vários pratos, sendo o arroz com pequi o mais famoso. Empadão goiano, torta recheada com frango, linguiça, palmito, azeitonas e pequi, é uma especialidade local muito apreciada. Pamonha, feita de milho, pode ser doce ou salgada e é um lanche tradicional em Goiás. Arroz com suã, arroz cozido com pedaços de carne de suã, costela de porco, um prato típico nas mesas goianas. Festas tradicionais. Goiás celebra diversas festas tradicionais que são um reflexo da rica cultura do estado. Eventos e festas. Festa do Divino Espírito Santo, celebrada em várias cidades do estado, é uma festa religiosa que inclui procissões, novenas e comidas típicas. Cavalhadas de Pirenópolis, um dos eventos mais tradicionais e coloridos de Goiás, que reencena batalhas medievais entre mouros e cristãos, acompanhadas de muita música e dança. Festa do Peão de Barretos, versão goiana em cidades como Goiânia e Aparecida de Goiânia. As festas de peão são populares, com rodeios, shows sertanejos e competições de montaria. Cidades turísticas e cultura goiana. Goiânia. A capital de Goiás, Goiânia, é uma cidade moderna com uma oferta cultural e gastronômica rica. Parque Flamboyant, um dos principais parques urbanos de Goiânia, ideal para caminhadas e atividades ao ar livre. Mercado Central de Goiânia, um lugar para experimentar a culinária local e comprar produtos típicos, como artesanato e doces. Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidade histórica conhecida por sua arquitetura colonial e eventos culturais. Centro Histórico. Com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, Pirenópolis é um destino encantador para quem aprecia história e cultura. Cachoeiras. A região de Pirenópolis é rica em cachoeiras, oferecendo belas paisagens naturais e oportunidades para o ecoturismo. Caldas Novas. Conhecida por suas águas termais, Caldas Novas é um destino turístico popular. Parque Estadual da Serra de Caldas Novas oferece trilhas e cachoeiras, além de paisagens deslumbrantes. Termas dos Laranjais, um dos maiores parques aquáticos do Brasil, atraindo turistas de todo o país. Outras cidades. Cidade de Goiás, Goiás Velho, Patrimônio Mundial da Unesco, conhecida por sua arquitetura colonial e importância histórica. Chapada dos Veadeiros, um dos mais belos parques nacionais do Brasil, com trilhas, cachoeiras e uma biodiversidade incrível. Cultura e curiosidades de Goiás. Influências culturais.
Goiás é um estado com uma diversidade cultural significativa, influenciado por várias etnias e grupos imigrantes. Artes e ofícios. O artesanato goiano é famoso por suas cerâmicas, bordados e peças de madeira. Música. Goiás tem uma rica tradição musical, especialmente no gênero sertanejo. Goiânia é conhecida como a capital da música sertaneja no Brasil. Educação e inovação. Universidade Federal de Goiás, UFG, é uma das mais prestigiadas universidades do Brasil, localizada em Goiânia. Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Goiás tem investido em tecnologia e inovação, com centros dedicados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Veja algumas conclusões. Goiás é um estado que combina tradição e modernidade, oferecendo uma rica tapeçaria cultural e natural. O futebol goiano, com sua história de rivalidades intensas e conquistas, é uma parte essencial da vida no estado. Clubes como Goiás SC, Vila Nova e Atlético Goianiense têm torcidas apaixonadas e uma rica tradição de revelar talentos para o futebol brasileiro. Além do futebol, a culinária goiana é um destaque, com pratos deliciosos como o arroz com pequi e o empadão goiano. As festas tradicionais, como a festa do Divino Espírito Santo e as cavalhadas de Pirenópolis, refletem a rica herança cultural do estado. Cidades turísticas como Goiânia, Pirenópolis e Caldas Novas oferecem uma combinação de história, cultura e belas paisagens naturais. Goiás é um estado que encanta com sua diversidade e riqueza cultural, onde o futebol é uma paixão que une as pessoas e a tradição é celebrada em cada prato, festa e cidade. O futuro do futebol goiano é promissor, com investimentos em infraestrutura e formação de talentos, garantindo que o estado continue a ser uma potência no cenário esportivo brasileiro. Reflexão final sobre o futebol e a cultura de Goiás. O futuro do futebol goiano. O futebol em Goiás está em um momento de evolução contínua, com investimentos em infraestrutura e a formação de novos talentos que prometem manter o estado relevante no cenário esportivo nacional. Investimentos em infraestrutura. Os clubes goianos, como Goiás SC e Atlético Goianiense, têm investido significativamente na melhoria de suas instalações, incluindo centros de treinamento modernos e estádios bem equipados. Desenvolvimento de talentos. A dedicação à formação de jovens atletas é um dos pilares do futebol em Goiás. Academias e programas de base têm se concentrado em desenvolver habilidades técnicas e táticas desde cedo, garantindo um fluxo contínuo de talentos promissores para o futebol brasileiro. Impacto social e cultural. O futebol em Goiás vai além dos campos, desempenhando um papel crucial na vida social e cultural do estado. Integração social. Os clubes goianos participam ativamente em projetos sociais, usando o futebol como uma ferramenta para promover inclusão social e educação. Programas comunitários ajudam a engajar jovens em atividades esportivas, afastando-os de ambientes de risco e promovendo valores de disciplina e trabalho em equipe. Patrimônio cultural. O futebol é parte integrante do patrimônio cultural de Goiás. As histórias e tradições dos clubes locais, as rivalidades e as grandes vitórias são contadas e recontadas, criando um senso de identidade e orgulho entre os torcedores. Culinária e tradições culturais. A culinária goiana e as tradições culturais são outros aspectos que enriquecem a vida no estado. Riqueza gastronômica. A culinária goiana, com pratos típicos como o arroz com pequi, o empadão goiano e a pamonha, é uma experiência culinária única que reflete a história e a biodiversidade do Cerrado. Os mercados e festivais gastronômicos são pontos de encontro onde a cultura e a gastronomia se entrelaçam. Festas tradicionais. As festas tradicionais de Goiás, como as cavalhadas de Pirenópolis e a festa do Divino Espírito Santo, são celebrações que combinam religiosidade, história e folclore. Estas festividades não só preservam as tradições culturais, mas também atraem turistas e fortalecem a comunidade local. Turismo e patrimônio natural. Goiás é um estado de grandes belezas naturais e patrimônio histórico que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo. Cidades históricas. Cidades como Pirenópolis e a cidade de Goiás, Goiás Velho, oferecem um mergulho na história colonial do Brasil, com suas arquiteturas preservadas e ricas histórias culturais. Belezas naturais. Destinos como a Chapada dos Veadeiros e Caldas Novas proporcionam experiências incríveis de ecoturismo e relaxamento em águas termais. Esses locais destacam a biodiversidade e as paisagens únicas do Cerrado brasileiro. Veja as mais conclusões. Goiás é um estado que fascina por sua diversidade cultural, natural e esportiva. O futebol goiano, com sua rica história e rivalidades intensas, continua a ser uma parte essencial da vida no estado. A paixão pelo esporte é evidente em cada estádio, em cada torcedor e em cada jovem que sonha em ser o próximo grande jogador. A culinária goiana, repleta de sabores únicos, e as festas tradicionais, que celebram a rica herança cultural do estado, são experiências que refletem a alma de Goiás. Cidades históricas e belezas naturais proporcionam um cenário encantador para quem visita ou vive no estado. Goiás é um lugar onde tradição e inovação coexistem harmoniosamente, oferecendo uma experiência cultural rica e multifacetada. O futuro do futebol em Goiás é brilhante, sustentado por investimentos contínuos e um amor inabalável pelo esporte, garantindo que o estado continue a ser uma força a ser reconhecida no cenário esportivo brasileiro e um destino cultural imperdível.